Boa noite. Gente, meu coração estava aos saltos. Hoje eu falei hoje que eu devia estar tão tranquilo, preparar alguma coisa bonita para falar, né? Aí, de repente, a Luísa resolveu descer de ônibus sem conhecer Santos. E a gente achou que tinha perdido ela pelo caminho e a gente não conseguia falar com ela. Que bom. A hora que eu vi você aparecer ali, eu senti um alívio. Pessoal, é com muita alegria que a gente recebe vocês nessa noite. Agradecemos, queremos dar as boas-vindas em nome da diretoria da Serra de Jesus, em nome da USE, a você que veio nos prestigiar. Esse é tão importantíssimo do movimento espírita da Baixada Santista. É o 72º Semana Espírita. Essa é a 7ª palestra, o encerramento. Eu falei, olha, nós temos que fechar com chave de ouro, porque as palestras foram tão bem, as casas lotaram, e eu espero que a nossa casa lote também. Eu olhando aqui, eu estou vendo, parece que não tem nenhum lugarzinho vazio, né? Isso nos enche de alegria e nós esperamos ter nessa noite. Eu estava muito ansioso para ouvir a Heloísa Pires, filha de Fulano Pires. É um nome de peso no movimento espírita brasileiro. Tá? E, então, que nós tenhamos uma noite maravilhosa. Eu quero agradecer muito à diretoria da USE por ter nos honrado com essa sessão da nossa casa para fazer o encerramento. Agradecer aos diretores das casas irmãs que vieram nos prestigiar, amigos e tantas pessoas maravilhosas que estão aqui, todos os trabalhadores preparados. Hoje nós cancelamos todas as atividades da nossa casa para que pudéssemos todos participar desse momento. Tá? Eu gostaria de pedir ao Gaetano, em nome da USE, que desse um recadinho para vocês. Oi, microfone. Boa noite a todos. Em nome da USE, a União das Sociedades Espíritas, nós damos as boas-vindas. São 72 anos ininterruptos de palestras, informações. A professora Heloísa Pires já esteve algumas vezes conosco aqui, e para nós é uma honra muito grande, porque é uma professora da área de educação, que tem uma formação em ensinar, a formação de formar pessoas, trabalhou 16 anos na ACD, é membro do conselho da Fundação José Herculano Pires, e ela bebeu da fonte da doutrina espírita, e hoje nós vamos beber na fonte da professora Heloísa Pires. Para nós é uma alegria muito grande. Seja bem-vinda e uma boa explanação. Com vocês, professora Heloísa Pires. Eu vou colocar. Só deixa eu colocar o microfone na senhora. Está lindinho esse microfone, gostei. Eu comprei um pro ouvido para quando eu uso o celular, mas não sei mexer. Ganhei um relógio do meu filho que marca passo, mas o relógio marca tudo. Eu não sei mexer e não quero contar para inibi-lo. Então, a vida é bela. A vida é linda, com alegria e bom humor. É que a senhora nunca passou nada. Passei tempestade, sabe o que eu fiz? Entrei na casa espírita, a conselho de meu pai e minha mãe, fui à FESP, fiz um tratamento. Trabalhei depois com o São Marcos, lá na FESP, dando aula no curso de filosofia, e aquele remédio que me deram me acompanha até hoje.
numa gratidão a Deus, e agora eu trabalho já dentro de um trabalho mediúnico para já fazer meu tratamento. Eles dizem, ela vem orientar, eu falo, não, eles me orientam, e aí eu repito. Enquanto isso, eu me trato e melhoro, para me preparar para outras encarnações, cada vez melhor. Olha, não sou meu pai é um sábio, meu pai é um gênio. Eu fico, às vezes, estou lendo o livro do meu pai, eu falo, mas de onde ele tirou essa ideia? De onde esse homem veio? Que espírito que é? Aí me falaram, ele foi... Eu falei, não, só acredito em prova científica, uma pesquisa séria, senão é uma brincadeira. Queriam que ele fosse Nicodemos no tempo de Jesus. Eu falei, para com isso, essa mania, fulano foi cicrano, cicrano foi cicrano, precisa provas. E hoje eu fico tão feliz de falar sobre a família, porque ai de mim se não fosse a família maravilhosa que eu tive. Aos mais necessitados educandos, os melhores educadores. E graças a Deus chegamos até aqui. Eu brinco que eu estou com a idade do Roberto Carlos, 83 anos, com muita alegria. Só que eu não consigo cantar. Nesta encarnação eu só canto baixinho, porque eu desafino, esqueço a letra e não tenho ritmo. Ou também não capricharam, né? Podia deixar com alguma qualidade para cantar. Mas eu recito. Obrigada. Que bom. Não sou pessimista, nunca me permitiria. Mas vou falar primeiro uma poesia do pessimista, Jorge Risini, nunca apresentar para crianças, nunca deixá-las ouvir quando são crianças pequenas. E nem para os adultos depressivos. Vai vagando pelo espaço, embolsado pela noite, sombrio planeta escuro, qual levado pela açoite. Na órbita desse astro vai ficando denso rastro de terrível vibração. São gemidos, gritos, uivos de pobres seres aflitos que não conhecem perdão. Senhor Deus dos deserdados, olhai este pobre mundo que vive pelo universo em sofrimento profundo. Nele vivem moços velhos que não conhecem o Evangelho e nem se lembram de vós. E numa contínua guerra fizeram da pobre terra terrível mundo feroz. É um pessimismo que provoca a depressão, pelo amor de Deus. Aí eu trago Mário Quintana, o poeta espiritualista. Não consegui memorizar o Mário, meu cérebro tem essas coisas, umas poesias ele memoriza, outras não. Mas vou interpretar porque vale a pena. Ele afastou as sombras do pessimista e jogou o otimismo. Ele diz, mas não são duas cidades, a cidade é uma só. Uma é escura de necessitados que se arrastam pelas ruas, mergulhados nos atrativos da terra, não oram, não pensam, não crescem. Essa é a cidade escura que Risini recebeu de Castro Alves. Mas a minha cidade, eu sei, diz Mário Quintana, é dourada. Um sol ilumina durante o dia, um sol suave, e à noite uma lua de prata se ergue no céu, rodeada de estrelas. Essa é a minha cidade. A cidade é uma só, mas cada um escolhe a dimensão onde vai se colocar. E o Espiritismo, o trabalho magnífico de ressurreição dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, faz essa limpeza interior, modifica o nosso modo de pensar. A gente olha para as pessoinhas necessitadas e pensam, será que ele escolheu esta lição? Como esta lição pode ser útil? E me contaram, não sei se é vero, que Caio Barchútil não gostava de
receber Preto Velho, que ele falava que por que falar daquele jeito? E depois o doutor Urbano de Assis Xavier, em Matão, foi pedir orientação para Caibar. E Caibar foi falar com o pai Jacó, com muita má vontade. Aí o pai Jacó falou para ele: eu sei que você está contrariado, eu sei que você não gosta de mim, mas olha, numa encarnação anterior, eu fui um médico holandês famoso, vou te dar agora uma aula de medicina. E deu a aula de medicina. Mas depois daquela reencarnação inútil de vaidade e arrogância, foi como escravo que eu consegui a humildade e me sinto bem. Então, vamos conversar. Eu poderia me apresentar como um sábio, mas eu não quero. E realmente, perante trilhões de planetas, o que nós vamos falar? Ai de nós, se levantarmos o nariz. Vozes dirão, irmãos nossos, brilhando intensamente, tolinhos, muito crianças ainda. E para auxiliar nossas crianças que estão nascendo, primeiro, todos são preparados para a vitória, diz o Livro dos Espíritos, o trabalho magnífico do mestre de Lyon, Allan Kardec, o único que teve ao seu lado sempre orientando a equipe maravilhosa dirigida por Jesus, a equipe do Espírito da Verdade. Então, Kardec é suficientemente sábio e não há quem tenha autoridade moral, intelectual, espiritual para contrariar Kardec, dizia meu pai. Saia da doutrina se não gosta e funde a sua doutrina em outro lugar, como fez com honestidade o querido Valdo Vieira. Ele não criou confusão no meio espírita. Eu sempre envio o meu carinho e admiração pela honestidade do Valdo Vieira. Lutou e conseguiu aquele grupo de indivíduos que o acompanhavam. Não prejudicou, não fez confusão. Mas nós somos responsáveis por essas crianças maravilhosas que estão voltando à Terra. Às vezes, meus netos já estão com 20, 22, ganhei um bisneto, estou de olho nele e me encanta. Mas às vezes eu penso, essas crianças serão nossos futuros pais e mães. Que tipo de pais para o futuro estamos criando? E a evangelização é o grande remédio para a família, para as crianças que foram preparadas para a vitória, como nós fomos. Mas tantas vezes erramos após a preparação magnífica de Jesus de Nazaré, que trouxe a ciência atual, a força do pensamento. Se olhares para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. Hoje a ciência diz, o pensamento constrói, o pensamento destrói. O pensamento cura ou causa doenças. O respeito à mulher. Pela primeira vez na história, a mulher foi respeitada. Ele tinha discípulas, tentaram apagá-las. E tem um livro lindo que saiu há pouco tempo de Ruth Salviano, ela é católica, mas o livro traz fatos verdadeiros. As mártires, alguma coisa, as mártires cristãs, Ruth Salviano. E ela escreveu outro que eu vou comprar, Teólogas Cristãs. E ela mostra como a mulher sofreu por falta de amparo, mas ficaram firmes defendendo Jesus de Nazaré. E como hoje pais dizem, não, eu não vou ensinar religião ao meu filho, depois ele escolhe. Como ele vai escolher se ele não conhece nada? Será que eu posso escolher um texto em grego? O melhor livro escrito em grego? Se eu não conheço grego, é preciso aproveitar, dizem os neurocientistas americanos, num livro lindo que foi traduzido e está no Brasil,
o cérebro que se transforma. E o que eles ensinam? Ensinam a força do pensamento. E me lembram, embora não mandem orar, me lembram Jesus, quando ele diz: o maior sábio que veio à terra, Jesus de Nazaré, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. E nesse livro tem a história de um senhor com quase 50 anos, ele tem um derrame incapacitante. Sua mãe tiver e virar um vegetal. Na época que ela ficou doente, não havia os recursos que agora temos. E ele começou a ser tratado, estimulado, mas ele conta que quando ele pôde pensar, começou a notar o que estava acontecendo, que ele ficou muito mal. Ele pensava: eu vou sarar, eu não vou ficar como minha mãe ficou, eu não vou virar um vegetal. E ele ficou bom, está lá, o cérebro que age e se transforma. E a parapsicologia diz: a mente extrafísica, através do pensamento que não é físico, age sobre o mundo físico e age sobre nós mesmos. O nosso pensamento é valioso. Kardec conta que irradiamos o pensamento, ele se liga por afinidade a pensamentos semelhantes. Eu falo: meu Deus, como não ensinar isso às crianças? Penso mal, vai absorver sombra. E eu quero uma ideia tola, se transforma numa montanha terrível, que às vezes desmorona e afunda o indivíduo. Então, o primeiro convite para formar uma família produtiva, uma família feliz, é exatamente compreender, estudar essas lições maravilhosas de Jesus, reapresentadas por Kardec. Mas respeitamos, como diz Kardec, todas as religiões que ensinam o bem. Somos cristãos, só que o Espiritismo dilatou a compreensão dessa irradiação do pensamento e ligação com outros indivíduos que pensam no mesmo teor, e aí aquela nuvem de pensamento, de luzes, de alegria, nos envolve. Nas horas da dificuldade, em vez de reclamar, cante uma música mental. Eu adoro aquela que é da minha mocidade, faz tempo. Somos companheiros, amigos e irmãos, que vivem alegres. Olha, tem um menino lá, um moço cantando, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus nem humilha ninguém. Outro dia, a minha auxiliar, ela vai uma vez por semana, ela conseguiu quebrar 3 coisas, inclusive uma escultura da minha filha. Por um momento eu fiquei tão brava, eu já, Elo, olha com quem você está se ligando. Aí eu cantei para eu mesma essa música, e ouvi aquela do Roberto Carlos. Eu te amarei, Senhor, é a música que ele... Não, essa é do Padre Zezinho. Eu te amarei, Senhor, eu te amarei, para Jesus. Depois que eu cantei essa música, eu falei: o que é mais importante? Entender as dificuldades dela, compreender o movimento de uma casa diferente da dela, ou proteger só a casa e mandar ela embora? Eu falei: não, 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 não. Jamais nesta encarnação farei alguém perder o emprego. Só falei: querida, limpa, um pouco menos de enfoque. Vai devagar, vai devagar. Arrancou coisinha do vaso. E não fizeram falta, depois eu consegui outras. Mas, na hora, através dos séculos, nos acostumamos. Tem gente até que pensa que só eles sabem das coisas. Outro dia me deram uma explicação, eu falava assim, aí eu pensava: será que pensa que eu sou retardada, mas não falo uma palavra? E se fosse, iria fazer um tratamento
na ACD ou num lugar, e como ficasse estava bom, porque tem de tudo no nosso planeta Terra. Tem até aqueles que têm graves problemas intelectuais e superam. Então, estamos numa época de transição difícil, mas belíssima, com oportunidades mil. Hoje, o Espiritismo é respeitado, caminha de mãos dadas. Nossa ciência admirável caminha de mãos dadas com a ciência atual. Nossa ciência admirável, Espiritismo, ciência que nos anima, que nos dá alegria. Adoro pensar na reencarnação. Jean Paul Sartre, que inventou de ser existencialista, um homem inteligentíssimo. Outra coisa, beber muita água. Não é hora, mas minha boca estava assim, sei que eu estava falando com muita dificuldade. Então, Jean Paul Sartre mostra por que não queremos criar crianças materialistas, mergulhadas só no atrativo da terra. Os mais velhinhos querem ter músculos fabulosos. E o cérebro, como fica? As meninas, pequenininhas, esse senhor falou, as meninas bonitinhas, inteligentinhas, também já ficam, vó, isso aqui é bigode chinês? Eu falei, é porque, vó, se eu fosse você, eu punha alguma coisa aqui para eles sumirem. Falei, querida, para, isso aqui vai virar pó. Nós temos que cuidar do nosso espírito. Aí falei para a mãe, que não é espírita, falei, leva na sua religião. Ela não vai querer, depois ela escolhe. Eu pensei, como ela vai escolher se não conhece nada? É como escolher um prato num restaurante. Tem que ter um pequeno conhecimento. Então, pais, a família começa o casal, que não pode dispensar o auxílio espiritual, porque todos nós, no passado, e às vezes até nesse presente, magoamos alguém. E tem espíritos queridos que ficam nos observando. Vamos ver se ela está tentando melhorar ou se continua aquela praga do passado. Então, toda manhã eu leio um trecho do Evangelho. Aí eu peço perdão àqueles que eu magoei e a todos que participam da nossa família ligada aos meus meninos. 5 filhos, 8 netos, 1 bisneto. Leio o trecho do Evangelho, depois faço uma prece aí, falo com aqueles que me observam. Queridos, é bom vocês também pedirem perdão a todos que vocês magoaram no passado. Porque lembram a história da mulher adúltera, quando Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Está em todos, primeiro os mais velhos. Então, eu já falo com eles para eles me entenderem. Creio que estão entendendo, porque a atmosfera alivia. E ora, no Evangelho no Lar, convida todos a orarem junto conosco. Ai de nós, se não houvesse união, se não estivesse todos mergulhados na energia cósmica universal, que André Luiz chama com muita sabedoria, o pensamento de Deus. Estamos, se desejarmos, mergulhados na atmosfera melhor espiritual. Estamos numa jornada luminosa para a luz. Então, o casal tem que participar, se é espírita, da casa espírita. Eu dei um pega no meu filho e olha a minha ousadia, num taxista católico que diz que não tem tempo para a igreja católica. Falei, o senhor tem mãe? Ele não, já desencarnou. Então agora eu vou agir como sua mãe. Por favor, arrume tempo, senão vem alguma coisa que vai tirar realmente seu tempo. Aí outro dia eu perguntei, foi a igreja sua? Ele disse, fui, 15 em 15 dias. Eu falei, para começar tá ótimo. Depois, melhora a performance.
Que graça! Como não pedir auxílio a todos os irmãos que brilham intensamente e querem nos auxiliar? Para eles é importante, é útil. Como se permitir não ter tempo para, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Parece a ligação com o Pai Todo-Poderoso e Amoroso. Como não agradecer todo dia a Jesus, a coragem dele de reencarnar na Terra, sofrendo por nossa ignorância. Eu falei, eu sei que pelo menos eu estava lá batendo palma. Barrabás, Barrabás. E não deu certo, e não deu certo. Como esquecer que nossas crianças, do 0 aos 9 anos, livra o cérebro que se transforma. Kardec já lembrara, do 0 aos 7 anos. Do 0 aos 9 anos, existe grande plasticidade do cérebro, diz o Dr. Norman Dodge e outros, um grupo de neurocientistas que falam sobre isso. Então, diz o Dr. Norman, tem que obter para os meninos educação moral. Mas que educação é essa? Baseada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Baseada, utilizada na Igreja Católica por tantas pessoas maravilhosas. Quando eu vejo o Padre Zezinho cantando, eu me comovo. É um senhor, canta músicas lindas para Jesus. Quando eu vejo Antônio Maria também. Quando eu lembro de Francisco Cândido Xavier, um mineirinho que falava tudo errado e que, quando começou a ser estimulado através da mediunidade, se transformou num sábio. Eu falo, sabedoria do passado, venha, venha, mas não tenho tanto como Chico Xavier. Incrível, fabuloso, escreveu mais de 400 livros, psicografou, nunca quis receber um tostão. Maravilhoso. Ele chegava em São Paulo, queria falar com meu pai. E aí ele e Emmanuel escreveram junto com meu pai, a pedido deles, 4 livros. E Chico dizia, nenhum livro é meu. Os espíritos que psicografaram. Então, tudo que ele ganhava, ele dividia com as casas espíritas. E a turma dava terninho para ele se apresentar. A Nena conta que ele disse, adoro o terno que você me deu, mas está emprestado, você pendura no guarda-roupa, sempre que eu vier aqui, eu uso. Ele não queria magoar, mas também não queria receber presentes. Essas histórias. E outro dia me falaram, ouve a Rádio Mulher, eu e o computador não fizemos muita amizade, mas chego lá. Na outra encarnação vai ser mais fácil. Mas era para entrar no site da Fundação Virgínia Herculano Pires. Eu falei, já pegou, não sei. Mas aí eu falei, mas vamos tratar de aprender um pouco. Me pediram um artigo, eu falei, meu Deus, eu já teve época que eu escrevi uns livrinhos, 8 livros, não como os de Herculano, não dá. Ele está muito, muito sábio para eu segui-lo nesse item. E a vida é um constante aprender. A vida exige humildade, extinção do orgulho e do egoísmo. Eu tenho um amigo querido, bom, mas ele se elogia tanto que às vezes eu paro e fico, o que você está pensando? Eu, não tem importância alguma, deixa para lá, melhor não falar. Eu apenas ia dizer, outro dia falei para uma das filhas minhas, que tudo ela dá aula. Pergunta, olha, onde fica tal coisa? Você vai? Mas espera, vamos lá, eu vou te ensinar. Calma, menina, ninguém é professor de tudo, ninguém. Você pode escolher uma matéria e vai. E a mãezinha aqui também não é tão necessitada assim que precisa ser carregada para compreender a arte de bem viver. Então, é uma arte que a gente tem que aprender e estimular nossas crianças, levá-las à evangelização.
Mediunicamente, já Moisés recebeu os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, não cobiçar nada que é do próximo, trabalhar, está tudo ali. Prepararam a possibilidade da vinda de Jesus. E veio Jesus. E não vamos nos esquecer que ele diz: deixai vir a mim as criancinhas. E Kardec, o Dr. Norman Dodd diz, é porque o cérebro grava e a moral cristã vai criar alegoricamente mapas iluminados que em geral acompanham a criança na adolescência e quando se torna adulto, em geral pelo resto da vida. Não somos nós espíritas que estamos convocando os pais, são os neurocientistas do cérebro que se transforma. É o Dr. Oliver Sacks, quando conta a história de uma menina que nasceu autista, com autismo profundo. Mas, diz o Dr. Oliver, ela era muito amada pela mãe e pelo pai, foi estimulada, fez veterinária e se transformou em respeitada veterinária nos Estados Unidos. Mas ela conservava traços de autismo. Ela criou uma máquina porque ela queria muito ser abraçada, mas não gostava que pessoas a abraçassem. O que ela passou na encarnação, não sei. Mas ela criou a máquina e o Dr. Oliver pediu para entrar na máquina e adorou o abraço da máquina. Eu pensei, ô pobreza, não se equipara um abraço humano. O abraço humano irradia, quando é sincero, irradia luzes. E é como criar crianças e adolescentes dando cartilhas indutoras a ideias indefinidas do passado, a vícios vários. Por que ninguém abre a boca? Por que não vão falar com a coordenadora da escola, com a diretora? Parece que uma onda de indiferença e medo, essa época de transição, apareceu no nosso querido, amado Brasil. Então, o lar tem que cumprir com sua tarefa maior. Se os filhos vieram, e diz o poeta Calil, não são nossos, os filhos são de Deus. Temos que educá-los bem, não expondo os nossos desejos. Um amigo meu, ele tanto falou com a filha, ele adorava ter feito medicina, não fez. E ele tanto falou que ela foi fazer medicina. Aí, no segundo ano, ela já queria largar. Ela falou, não é isso que eu quero, eu não dou para isso. Ele falou, eu te mato se você largar. Eu falei, você é louco? Não, mas eu não ia matar, foi só para assustar. Eu falei, educação é um ato de amor, não de susto, que é isso? A menina fez a medicina e ela se especializou em pesquisa. Casou com o médico e o relacionamento entre ela e o pai ficou estremecido. Muita ignorância. Eu lembro do meu irmão que adorava futebol. Ele e o avô Ferraz, que era pai da minha mãe, ficou viúvo, veio morar conosco e com 6 filhos. Foi uma delícia. E o meu irmão adorava futebol. Meu pai nunca gostou de futebol. Aí ele, meu avô, torciam pelo São Paulo. Quando havia gol, os dois subiam numa mesa que eu estava vendo a hora que a mesa quebrava e dançavam. O senhorzão de 70 anos e meu irmão, que era jovem. E meu pai, às vezes, descia, quando eles faziam barulho, quando o meu pai se aposentou, descia para ver e ria. Achava, nunca ele falou, não, você tem que ser escritor, porque eu sou escritor. Ou você não pode ser músico, porque músico ganha muito pouco. Gente, a vida é deles ou é nossa? E outro dia eu vi na televisão uma senhora falando, ela agora vai dançar balé, vocês vão ver, era meu sonho ser bailarina. Mas era o sonho da menina.
Agora, antes de reencarnar, vão ter que perguntar: qual é o sonho dessa senhora? Ah, não, então não vou. Vou procurar uma que tenha o meu sonho. E os meninos também. Então, é uma coisa tão louca que a gente nem sabe o que falar. Mas eu digo sempre, você não vai escolher a profissão do seu filho. Ele pode se tornar um médico, ou um músico, ou o que ele desejar, vitorioso e feliz, e pode se tornar um indivíduo frustrado, como essa moça, esse jovem que queria fazer, não pensava que queria fazer medicina, tem também possibilidade de ver no instituto para que o indivíduo dá, mas respeitando a vontade dele. É melhor ser um músico feliz do que um médico infeliz. É melhor ser uma pessoa alegre e risonha que adora futebol do que uma pessoa infeliz, porque não encontrou nada que a animasse no planeta Terra. Então, outro dia, uma prima minha falou: eu estou quase, ela já com certa idade, 40 e pouco, e o namorado um pouco mais, desmanchando o meu namoro. Eu falei: é porque ele adora futebol, perde a cabeça. Eu falei: tomara os políticos corruptos tivessem essa mania. Tomara todos os que fazem o mal tivessem a mania apenas de gostar de futebol. Deixa o homem gostar de futebol. Meu avô gostou a vida inteira e até hoje, todas as manhãs, agradeço por o meu avô, a bondade, o sorriso, a alegria, e nos levava à escola, os quatro, dando as mãos uns aos outros, contando casos alegres, rindo, brincando. Agora, perdia a cabeça na hora do futebol. Tinha direito. Era a única hora que ele perdia a cabeça. Tinha direito. Nosso lar tem que ser um lugar feliz, aconchegante. Não podemos exigir de um filho que ele seja o primeiro da classe. O que é isso? Falei outro dia para uma senhora que frequenta a casa, que eu frequento as casas André Luiz. Você não pode exigir isso, ainda que você fosse a vida inteira a primeira, ele tem o direito de escolher o lugar que ele quer. E também ninguém sabe o grupo que entrou, que às vezes são mais. Tem outro modo de pensar. Entre os meus 5 filhos, um era meu cunhado, era adotivo da minha sogra. Ele teve, com a primeira mãe, a toxoplasmose, atingiu o cérebro. Mas ele tem uma inteligência social linda. Ele só não se desenvolveu na inteligência acadêmica. Eu acho um filho maravilhoso, trata os outros com amor, trabalhador, só que devido a esse probleminha, não, ele gosta de comer, veio de uma encarnação, então engordou muito, fez agora a bariátrica. Eu falei: ai Deus, ajudai-o a diminuir esse amor à comida. Come-se o necessário. Aí alguém me convidou para fazer a palestra e falou assim: depois vamos comer uma pizza. Eu falei: não, eu não janto mais. A velhice não exige tanta alimentação. À tarde eu tomo um café com leite e um pão com queijo, acabou. Ah, olha lá, companheira, fica leve, dorme, não tem pesadelo, acorda feliz. Então, cada um tem que se adaptar aos seus princípios, mas nós somos responsáveis por nossos filhos. Embora sejam dados de empréstimo, são de Deus, vamos caprichar. Quando os meus eram pequenos, 5, eu encontrava Irvênia Prada. Vocês conhecem Irvênia Prada? Ela é demais, é linda, é humilde, é uma capacidade. Ela levava as 4 ou 5 filhas, e eu levava meus 3 filhos e 2 filhas, na Seara Bendita, no Brooklyn, onde eles faziam a evangelização. É muito importante darmos o melhor aos nossos filhos, aproveitando a plasticidade. Ah, e se amanhã, depois, eles quiserem ir para o Templo de Salomão?
Você fez a sua parte. Aí entrega nas mãos deles a vida. Que é isso? Vocês não vão querer ficar tomando conta de indivíduos que já fizeram tudo o que tinham que fazer e agora têm direito às suas escolhas. Só que eu tenho um filho que ele casou e separou 5 vezes. Na terceira mulher eu falei, na minha casa agora só entra mulher sua que ficar 10 anos com você. Não vi mais as namoradas dele, achei ótimo. Porque, coitada da minha nora, já pensou se sabe que eu, sogra, estou recebendo a namorada do meu filho? Ela vai falar, ela fingia que gostava de mim. Então, eu sempre falo, você é minha querida, é minha nora de verdade. Penso por toda essa encarnação. Depois a gente estuda o problema. E as crianças gostam. Eu lembro quando, bom, o nosso caso era diferente. Um dia eu disse para os meus filhos, mas eu e meus irmãos adorávamos ouvir palestra com o pai. No congresso, nós íamos, ficávamos felizes. Aí minha filha olhou e falou, mas você não quer se comparar com seu pai, né? Eu falei, tá certa. Tá certa, não há possibilidade de comparação. O avô é incrível no que faz. Fala com muita inteligência, alegria e bom humor. E assim a gente leva a vida com leveza. Outra coisa, respeita o celular, respeita o computador, mas precisam de supervisão, que até senhores de idade entram nos atalhos escuros do computador e eles põem o grupo põe umas moças bonitas e eles vão na onda. Outro dia eu quase chorei de dó. Ele vai na onda. Aí ele foi se encontrar com a moça bonita. Havia um grupo de homens que trancou ele no quarto, exigiu, bateu. Gente, será que só eu vi o programa? Será que eles não viram o programa? E isso vale também para as jovens. Às vezes uma diz, eu mandava dinheiro, ele disse que precisava de dinheiro nos Estados Unidos, era meu namorado, eu mandava dinheiro. Eu falei, é o fim do mundo. Não é seu filho, é namorado. Se ele gosta mesmo, casa, aí nós vamos ver se existe amor ou existe ilusão. Vale a pena tirar a queda de braços. Então, o ser humano é meio confuso. Se os mais velhos fazem isso, é golpes. Um dia eu vi uma senhorinha, eu quase chorei com ela. Ela foi no SUS, numa consulta, que ela estava com dor no corpo todo. E à noite, toca a campainha, 2 jovens falaram, olha, mandaram fazer fisioterapia com a senhora. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro. A senhora faz um pix? Ela falou, então eu agradeço. Recebeu os 2. Eles fizeram os exercícios, ela fez um pix e não sei como eles conseguiram tirar um bom dinheiro da velhinha. Ai, me cortou o coração, porque ela acreditou. Agora, quando toca o telefone, eu falo, alô? Conforme já. Pronto, como chama aquilo? Bloqueio. Aí outro dia o Jorge da Maria Benta, já faz um tempinho, falou para mim, você me bloqueou. Ai, que vergonha, ele é tão querido. Aí eu falei, mas não era você que eu queria bloquear. É que eu sempre falo pelo WhatsApp, esse é um telefone desconhecido. E hoje, de novo, tocou e ninguém falava nada. Alô? Para a inteligência artificial não copiar a minha voz. Alô? Aí, é da Vivo. Pum, bloqueei. Eu vou no Center Norte ver da Vivo. Não faço nada por telefone, nem de banco, nem precatório da prefeitura, nada. Vou no local exato. Então, nesse mundo muito doido, como não vamos conversar com as crianças? Como vamos descobrir o que elas pensam?
Como não enxergar nos olhos de alguns que a violência que exige psiquiatra, tratamento e desobsessão da casa espírita? Quantos crimes seriam evitados se houvesse esse tratamento do corpo e do espírito? As universidades têm tratamento gratuito nos casos necessários da mente ou do corpo físico, de um remédio que pode ajudar e melhorar. E eu vejo no Santana Park Shopping, todo shopping que eu vou, domingo, hora do almoço, cada um com um celular, o pai, a mãe e as crianças, até os pequenininhos. Falei, acabou a família, ninguém mais conhece o outro. Aí leva um susto. Eu não sabia que meu filho usava drogas. Falo, puxa vida, é tão diferente. A pessoa que usa, não há, é que não está olhando. Eu sei que ninguém faz por mal, mas marca a hora do uso do celular, a hora do uso do computador, mesmo porque devemos ao nosso corpo físico exercícios físicos que melhoram os neurônios, melhoram os músculos. Nas pernas, tem músculos que produzem um hormônio magnífico, iridina. E como essas crianças ficam deitadas, não fazem um movimento. Ou, às vezes, os pais, as mães vão na academia, mas acho que as crianças não precisam. Eu lembro de Jesus que fazia longas caminhadas, não por acaso, porque ele sabia de tudo que precisamos para viver bem no planeta Terra. E ensinar para as crianças a oração, para os maiores. Eu já ensinei para os meus filhos do 50 aos 64. Ensinei já de a pesquisa do Dr. Silva Costa Renato. Está na internet, tem que ser passada para as crianças, principalmente para adolescentes. Ele disse assim, que ele caçoava da oração, que ele falava, queria saber quem inventou essa bobagem. Vem dos primitivos ignorantes, o ignorante era ele. Um amigo honesto e bom falou para ele, olha, você não pode falar que nada é mentira se não conseguiu uma prova científica de que é mentira. Você tem que pesquisar a oração. Ele foi pesquisar com a máquina Killian e microscópios potentíssimos. E o que o doutor Silva Costa Renato descobriu? A oração é o melhor remédio para todas as pessoas. A oração sincera ilumina o cérebro, irriga os neurônios do cérebro. O pensamento vem da mente extrafísica, mas o nosso piano, o nosso instrumento de expressão precisa estar afinado. Um derrame incapacitante anula. O maestro João Martins não conseguia mais tocar. Por quê? Ele estava lúcido, mas o corpo físico, depois de um problema no cérebro, não conseguia abaixar e erguer os dedos. Não reclamou, conservou a alegria. Me avisa quando estiver na hora, viu? Por favor. Pode continuar. O que eu estava falando? O maestro não reclamou, foi fazer um curso para lidar com as pessoas, para continuar numa profissão, se tornou maestro. E depois ele ganhou uma luva. E eu corria todo lugar para ver ele tocando feliz com a luva e as lágrimas corriam de emoção. Que indivíduo forte, que indivíduo querido, que indivíduo resoluto, como eu queria dar um abraço nesse maestro. Se vocês algum dia convidá-lo, me avisem, que eu venho só para dar um abraço. Eu gostaria de dar no Roberto Carlos, no Padre Zezinho.
no Jerônimo Mendonça, no Chico eu dei. Vários abraços. Amo Francisco Cândido Xavier. Mas essas pessoas especiais, as crianças devem conhecer, porque fazem a grande diferença. Do 0 aos 9 anos, grande plasticidade. Mas, diz o pesquisador, até 80, 90, também podemos conservar a plasticidade. Como? Usando o cérebro. Outro dia, uma senhorinha de 87 anos veio com calhamaço assim de exercícios para estimular o cérebro. Aí eu prefiro tentar recitar poesias, porque aquilo era desenho, mas deve ajudar. Também palavras cruzadas, mas o que mais ajuda? Oração, fazer o bem, exterminar orgulho e egoísmo e fazer algum exercício físico. A falta de exercício físico, está falando o doutor Carluxo, parece, no TikTok, minha filha me enviou. Quatro coisas que devemos fazer para conservar mais a juventude. Evitar que o bigodinho chinês apareça com tanta propriedade. Entre o que ele manda fazer, não se estressar. Não é o que mais causa velhice, é o que mais prejudica o cérebro. Ainda bem que eu consigo não me estressar, mas às vezes é difícil. Aí eu falo, espera um momentinho, subo no quarto, leio um pedaço do Evangelho e melhoro. Aí outro dia, a ajudante da minha filha, ela faz escultura, uma escultura linda, foi limpar. Ela falou, mãe, o que eu faço? Eu falo, continue com elegância. Fale para ela, querida, acho que você quis se firmar, derrubou. Deixa, essa estante não precisa limpar. Falei, nunca podemos perder a elegância. Tivemos tantas oportunidades para crescer e não aproveitamos todas. Como queremos que quem teve menos tenha aproveitado mais do que nós? Então, desenvolver-se civilizadamente. Entre os vikings éramos terríveis. Entre os druidas, já os sacerdotes druidas, entre os quais Kardec esteve lá, quem informa é a equipe do Espírito da Verdade. Aí eu aceito. Agora, qualquer pessoa informar meu passado ou da família, pelo amor de Deus. Outro dia eu não lembro quem eles falaram que foi não sei quem. Eu falei, até prova científica. Eu falei, quando falar assim, eu vou sair de perto. Porque também não quero ficar antipática, né? Aí começam a citar um outro, então é melhor sair de perto. Mas nós temos que ter critério para aceitar as informações, porque caso contrário, não auxiliamos nossas crianças. E agora eu tenho bisneto. Então, os netos já estão com 20, 22. O bisneto tem 3 aninhos. É a coisa mais encantadora do mundo. Mas os pais são espíritas, mas eu tenho que descobrir como eu falo com a mãe. Porque ele vê programa da televisão, ele escolhe. Então, é lindo, mas não pode fazer isso. Ele, com aquelas Lego, sei lá, formou um fuzil. E tentava, fingia como na televisão que matava e entortava a boca como o do bandido e fazia. Ai, eu não, olha, eu abracei, eu beijei, eu fiquei encantada, mas estava tudo errado. Criança pequena não é para ver violência. Mas eu estou estudando como vou falar com o pai e com a mãe sem magoá-los. Eles podem falar para mim, minha senhora, só a senhora sabe das coisas, mas é necessário falar. A cara dele de bandido, ele é um ator. Lindo, querido, cabelinho crespo e a boca tratinha, ele... Aí virou e matou. Eu falei, eu não morri, corri para a cozinha. Eu falei, não, eu não vou participar dessa matança. Isso gera problemas.
E eu tenho visto que realmente o Dr. Norma, é claro, ele tem câmaras brilhantes, descobriu o valor da oração. O Dr. Silva Costa Renato e tantos outros. Porque nós, que recebemos o auxílio imenso de Jesus de Nazaré, não conseguimos compreender isso. Ele disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, outro dia eu falei: Jesus, a minha fé é tão pequena. Mas você disse: se tiver do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Jesus deve ter dado risada. Mas é a força do nosso pensamento que a ciência hoje confirma. Tem outro cientista que diz que se a gente faz o bem sem interesse, o nosso coração e o nosso cérebro se iluminam. E se quem recebe o bem recebe com gratidão, também fica iluminado. Então, o convite é pensar bem, já feito também por Jesus de Nazaré, refeito e apresentado por outros indivíduos, mas nós somos difíceis de aprender. Agora, dá uma receita de um doce gostoso. Ah, hoje até o senhor, que o dia meu filho falou: mãe, eu achei uma receita de um bolo de pão, feito pão de mel, incrível. Falei: mas você tem... Aí eu fui desagradável. Mas você tem lido o Evangelho? Ele falou: claro, mas eu falei: então tá bom, vamos experimentar a receita. E a família é constituída de pai, mãe e filhos. Às vezes o casal não consegue se adaptar. Então, pelo amor de Deus, somos civilizados. De vez em quando eu vejo na televisão a mulher que se separar, o homem vai e mata. O que é isso? Quando alguém obrigou alguém a viver com a gente, quer se separar? Vamos nos separar. Quer voltar agora? Não, nem na outra encarnação. Um tempo precioso. E algumas mulheres, teve uma namorando o moço, de olho no carro do moço, deu para ele um pedaço de brigadeirão com veneno. Passou até ela no elevador, dando e depois deu um beijinho para ele. Mas que coisa terrível! Essa mulher nunca ouviu, prestou atenção numa oração. Estivesse ela num templo budista, num templo evangélico, numa igreja católica, o convite é sempre agir bem e fazer o bem. O Espiritismo só tem mais força porque também liberta o coitado que está querendo nos prejudicar, ele não gosta de nós. Então, para ele, é uma escravidão terrível. Ele levanta, já tem que ver o que nós estamos fazendo. Aí ele vibra mal. Se nós oramos, lemos o Evangelho, ele fica no meio da neve escura. Em auxílio ao nosso planeta, porque disse Jesus: sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Isso faz o bem. Toda manhã eu digo para eu mesma: somos deuses, somos luzes. Precisamos acender nossas luzes. O corpo bioplásmico, dizem esses parapsicólogos, quando o indivíduo faz o bem, parece um céu constelado. Quando o indivíduo faz o mal, ele se envolve em sombras escuras. Tem um dos livros de André Luiz que conta um caso desses. O bebê não podia nascer porque o pai, numa encarnação, fora assassinado por aquele bebê. E ele descobriu, tal o ódio que ele tinha do assassino, ele descobriu que era o assassino de outra encarnação que ia renascer no lar. Veio uma comitiva do mundo espiritual para doutrinar o pai, provavelmente falando para ele: mas você também numa encarnação anterior matou fulano, cicrano. E o pai se transformou. E antes disso, o pai estava envolto num cobertor escuro. Quando ele abraçou o futuro filho, que estava choroso na sala, as luzes apareceram.
é uma questão importante que nós temos que lembrar. Outro dia eu desliguei, pleno canal de. Hoje, os jornais dos vários canais apresentam só violência. Dizem que o povo quer violência, o povo quer paz, coitado. É que está cansado, fica em frente da televisão e vai se habituando. É um hábito terrível. Temos que impedir que nossas crianças entrem nos atalhos escuros do celular ou nos atalhos escuros dos computadores. Temos que conscientizá-las da grandeza que somos, deuses e luzes ao sal da terra. Temos que fazer com que aprendam o que Roberto Carlos aprendeu há pouco tempo. Quando ele sempre bom, mas quando jovem gostava de carros de luxo, agora ele diz assim: não é o carro, não é o palacete, eu vou interpretar, que torna o homem feliz. É preciso ter Jesus no coração. Provavelmente, Lady Laura, a mãe que ele ama tanto, colocou Jesus no coração dele. E quando houve a estimulação moral da própria idade e o auxílio espiritual, porque não sei se ele perdeu um pé ou uma perna, mas nunca reclamou. Ultimamente, nos shows, ele estava com a perna doendo, ele sentou até numa cadeira, mas não reclamou. Só uma vez eu vi Roberto perder a paciência, devia estar com o joelho. Quando começaram a falar, ele cantando, ele falou: cala, cala. Depois ele pediu tantas desculpas. E é isso que vamos ensinar aos nossos queridos filhos. E o casal se separou, não devia, mas diz o Emmanuel, um dos seus livros, quando a situação é insuportável, é melhor separar e ficar amigos, um continua ajudando o outro, somos civilizados, do que ficarem discutindo perto das crianças, o mal é maior. Um dia, eu ouvi um grito de uma senhora brigando com o marido. Ela estava num local público. Me deu vontade de ir lá, mas depois que eu fiquei idosa, eu tenho medo de soco. Mas, eu penso, e até no shopping eu falava sempre: senhora, seu menino vai cair na escada rolante. Às vezes elas me fuzilavam com o olhar, eu nem ligava, agora eu não vejo. Eu falo para quem está perto, fala com ela, que o menino vai cair na escada rolante. Aí minhas filhas falaram: mãe, você promete? Você não vai falar mais com ninguém? Você não está na escola dirigindo. Aí eu tenho me controlado. Mas outro dia eu falo com jeito, mas tenho falado. Mas estou aliviando o meu modo de falar. Daqui a pouco nem vão entender. Vai estar tão aliviado que só eu vou ficar contente de tirar daquele peso do meu interior. O convite é alegria de viver. No velório do meu pai, amo meu pai e minha mãe de paixão. Meu avô, que ficou viúvo, era meu segundo pai. Eu senti uma emoção tão grande, mas eu pensei: graças a Deus ele não ficou sofrendo. Graças a Deus ele foi recebido com tanto amor. Minha mãe disse, minha mãe e meu pai se amavam. O livro Mediunidade, ele dedicou a ela, porque ela pediu um livro mais fácil. Aí, ó, eu tenho ali uma testemunha. E ele escreveu um livro mais fácil. Aí ela diz: mas queria mais. Ele falou: não, agora chega. O povo tem que aprender a pensar. Mas minha mãe, quando eu chegava hoje, o professor, ela falava: para, você está desmoralizando o professor. O professor ensinou no livro Educação para a Morte e nos outros que ninguém morre. Que a morte é apenas um abandono do corpo físico. Então, vocês não me envergonhem. Aqui eu não quero choro. Então, eles iam, choravam e voltavam. Aí, meu irmão se excedeu, ele muito mais do que eu. E começou, chegavam, ele sorrindo, convidava para tomar um café.
Não tinha nada errado. Mas minha tia falou, que vergonha. Parecia que ele ia receber uma herança. Não tinha herança. Tinha só a casa que o pai comprou do Sindicato dos Jornalistas Espíritas. Mas os livros estão aí. Todos nós doamos os livros do pai para a fundação, porque foi o que ele nos ensinou. Então, nós temos que aprender, como diz Roberto Carlos, olha, quando ia imaginar que Roberto Carlos ficaria meu conselheiro também. No começo não dava uma, duas, três mulheres. Aí aquietou quando encontrou aquela que ele amava tanto, eu não lembro mais. Maria Rita, Aí ele sofreu quando ela partiu. Então, o convite é esse: disciplina emocional, disciplina espiritual e disciplina física. Fazer caminhada por dia, ensinar as crianças a caminharem. Mas um grupinho de exercícios fáceis, brincando, e conseguiremos auxiliar que o mundo de regeneração surja no nosso querido planeta Terra. Muito obrigada. Não mereço, mas agradeço. O auxílio espiritual dessa casa é palpável. Eu nem peguei minhas balinhas e não me deu obrigada. Olha, obrigada. Eu queria te falar que eu amei você. Obrigada. E eu achei eu tenho certeza que você vai voltar aqui muitas vezes, porque nós todos gostamos muito. Olha, Eu estava ali falando, como é que eu faço? Eu não vou falar, acho que eu vou ficar de pé para parar. Mas antes, vamos fazer uma pequena inversão. A gente ia fazer só um minutinho, por favor, por gentileza, vou pedir para os médicos se preparando. Mas nós vamos fazer uma pequena inversão, tá? Nós vamos entregar um mimo para a nossa amiga, para demonstrar nosso carinho, nosso amor. Vou pedir primeiro para o Zezinho vir até aqui. Ó, que bonito aqui. Aqui, ó. O Alessandro vai fazer. Vai fazer? Então tá. Aproveita. Aí, Rui. Tá, Luiz, em nome da União das Sociedades Espíritas de Santos, hoje é um livro que fala da história das casas espíritas. ai, que maravilha! Uma honra. Ai, que maravilha! E o autor está ali, o Zezinho, se depois quiser conversar. Quem que é o autor? Esse ser maravilhoso. E olha, eu gosto de falar sobre as mártires cristãs, gosto de falar sobre as grandes mulheres espíritas, vou ter muito material aqui, é necessário. Parabéns, muito obrigada. Nós temos mais uma jovem do movimento espírita, que vai te entregar também um pequeno mimo. É a Milena. Eu falo para ela que ela vai ser a futura repórter aqui santista. Ai, boa! Outro dia ela gravou um vídeo aí, eu achei maravilhoso. Ai, que bom! Ai, amo flores! Ai, que lindas! Eu quero que você fale algumas coisas. Nossa, isso, olha, eu queria saber para que... Oh, querida linda menina! Para que serve? Para você. Ai, que lindas! Ai, que lindas! Amo. Obrigada, viu, linda menina? Luiz, em nome da mocidade aqui da Seara de Jesus, eu quero agradecer por você ter vindo aqui, que nem o Zezinho falou, é uma honra você estar aqui, a sua palestra foi muito boa, parabéns. Eu gostei muito do que você falou dos jovens. Você é maravilhosa, viu? Você vai nos auxiliar a melhorar a Terra. Eu quero. Vai tirar foto?
Deixa eu ficar desse lado. O Alexandre fazer o encerramento. E nós vamos encerrar os trabalhos dessa noite com o passe. Então, primeiro ele vai fazer o encerramento e depois vou convidar a Heloísa para fazer a prece enquanto nós fazemos o passe coletivo. Por favor. Obrigada, querida. Bom, mas convida, eu falei muito, convida essa menina Para fazer parte. para fazer prece. Ela... Não? Então tem uma outra senhora aqui, querida. Eu acho que eu fico parecida. Não. Ah, então faz você. Eu adoro ouvir prece. Então, tá bom. Aí, Lô, deixa um pouco mais das suas luzes conosco, tá? Eu não as tenho. Vamos pedir para os médios se posicionarem. Vamos apagar a luz do corredor. Olha que maravilha, quantos médios. O que eu sempre digo, Jesus está conosco. Que maravilha, está mesmo. Quando Jesus afirmou a seus apóstolos que todas as vezes que 2, 3 ou mais pessoas se reunissem em nome dele, ele se faria presente, Jesus está aqui nesse momento. Então nós vamos pedir para que a Heloísa faça a prece, enquanto nós, médios, passistas, vamos fazer a irradiação das boas energias e dessa bênção especial que Jesus veio nos trazer nessa noite. Posso começar? Deus, gratidão. Gratidão por toda essa noite de alegria. Gratidão por essa casa maravilhosa que ajuda a melhorar a atmosfera de necessidade do nosso querido planeta Terra. Gratidão por ter enviado Jesus de Nazaré para nos explicar a necessidade de extinguir o orgulho e o egoísmo. E que, nessa hora de vibração de amor, aqueles que sofrem sejam também auxiliados, porque esses espíritos de luzes podem levar esse material que será encaminhado para aqueles que estão em hospitais, em prisões. Gratidão por, nesse querido Brasil, o Espiritismo ter crescido tão intensamente. E também gratidão à Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que deu exemplo de paciência, resignação e amor, e compreensão dos acidentes do nosso querido planeta Terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Gratidão, Heloísa, por suas luzes. Pode acender as luzes. Eu tenho certeza que você vai aceitar o nosso convite para retornar a essa casa outras vezes. Claro, encarnada. Muito obrigado. Você... Encarnado ou não? Encarnado, claro. Encarnado. Que Jesus abençoe a todos.
O irmão José e os benfeitores da casa hoje estão muito felizes. Lindo, lindo esse momento. Casa maravilhosa. A casa é linda. Quem quiser vir dar um abraço nela, pode vir, né? Olha. Deixa eu dar um abraço à Matheus. Você sabe que aqui tem as casas espíritas nossas. Inclusive, que é seu aniversário? Que dia, Heloísa? 5 de julho. 5 de julho, dia do meu